Sejam todos bem-vindos ao nosso Recanto de Luz. Primeiro recadinho, se alguém esqueceu de desligar ou colocar no modo silencioso o celular, que faço agora, porque a tranquilidade, o silêncio é muito importante para a nossa reunião, para nos mantermos em harmonia. Primeiro recadinho da noite, assistência da infância e juventude, tá? Está abertas as inscrições para evangelização infantil. A partir de 4 anos, os interessados em fazer a evangelização dos seus filhos, é só falar com os recepcionistas no final da reunião, que eles colocam um nomezinho ali, tá bem? Sobre o brechó, que o nosso brechó já está aberto novamente, toda sexta-feira, das 2h30 às 5h30, tá? E estamos aceitando doações. Quem já está fazendo aquela limpezinha no guarda-roupa, tirando as coisinhas, né, que acha que não vai usar, pode trazer aqui para nós, que será bem-vindo. E também a nossa assistência e promoção social, que a gente, cada dia, aumenta mais o número de famílias em que o Recanto ajuda. Então, a gente sempre pede, se alguém puder auxiliar com algum quilo de alimento, de higiene, fraldas, tanto geriátrica como infantil, todas as quartas-feiras, tá? Às 4 horas, que tem as preces aqui, podem trazer os donativos. Na primeira sexta-feira de cada mês, às 16 horas, ou nos sábados, na reunião pública, também podem deixar aqui. Então, agora vamos acerenar nosso coração, nosso pensamento, deixar-se envolver pelas boas energias que a espiritualidade do nosso recanto está nos passando nesse momento. Respirando fundo. Vamos fazer uma prece por paz. Senhor, tranquiliza o nosso espírito, que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós. Sabemos que no momento justo solucionarás todos os nossos problemas. Que façamos silêncio em nós para escutarmos o que nos aconselhas. Ouvindo-te, nada de mal nos sucederá. Não nos deixes agir precipitadamente, que a nossa decisão seja reflexo da tua vontade. Acalma-nos, Senhor, para que tudo se acalme à nossa volta, para que emudeçam as vozes agressivas e a tormenta pare de soprar. Que a tua paz invada o nosso coração e que nela nos deixemos estar, sem que coisa alguma dela nos afaste. Que assim seja. Então, a exposição de hoje está a cargo da nossa amiga Amável. Uma boa noite a todos. Sintam-se todos bem acolhidos pelo nosso Recanto de Luz, que quando aqui entramos, todos nós fomos acompanhados pelo nosso protetor, que está junto de nós até agora. E se nós nos mantivermos conectados, estaremos recebendo tudo aquilo que aqui viemos buscar ou que estejamos necessitando e nem nos damos conta disso. Nós continuamos estudando o livro Jesus no Lar. Hoje o nosso estudo é o capítulo 16, o auxílio mútuo. É um livro escrito pelo Chico e ditado pelo Neo Lúcio. O texto é pequeno, eu vou ler rapidinho para a gente poder comentar ele. O auxílio mútuo. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou, comovido, quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus, os aspectos menos agradáveis do trabalho, e Filipe opiniou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio, como era de costume, né? E quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam 2 velhos amigos, ambos enfermos.
cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado. Quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino e nosso irmão de humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para diante em largas pisadas. O viajor, de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colocando paternalmente ao seu próprio peito. Aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica pela noite adentro, mas ele, sobre o santo e valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos, como que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobria a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando o menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil ao trem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos, continue nosso sustentáculo. O coração que socorremos converte-se agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo na solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. A gente lendo assim, parece tudo muito fácil, né? Mas nós temos muitas dificuldades em ajudar. É como se nós escolhêssemos quem queremos ajudar. E não foi isso que Jesus pregou, né? Nós vivemos sempre como se no momento em que nós estivéssemos ajudando alguém, nós não pudéssemos ajudar mais ninguém e nem a nós mesmos, porque eu estou ajudando o fulano.
não. Nós podemos ajudar muitas pessoas, inclusive a nós mesmos, ao mesmo tempo. Sempre fazendo aquilo que nós conseguimos fazer. Existe uma regra de ouro que diz assim: não faça com os outros o que não gostaria que fizesses contigo. Então, essa regra eu acho que serve para todos nós, né? Olha, essa criança semi-morta. Se fôssemos nós que estivéssemos ali precisando de ajuda e as pessoas achassem que não vou perder meu tempo, continuar a minha caminhada. Isso é só um exemplo, tem tantos outros que a gente passa batido na rua, vendo situações até dentro das nossas casas mesmo. Muitas vezes a gente já diz assim, eu não quero nem saber. De preferência, não me conta. O que será que esse texto quer nos mostrar? Nos alertar? Nos trazer a reflexão? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Eu acho que disso ninguém discorda aqui, né? Apesar das dificuldades, esses momentos difíceis é uma oportunidade que temos de evoluir. Nós só evoluímos diante das nossas dificuldades. Só aí que nós vamos evoluir. Ninguém evolui sentado num sofá em casa. Ninguém evolui lendo uma coleção inteira de livros sentado no sofá. Nós precisamos do trabalho, nós precisamos nos mexer para podermos evoluir. Alguns até dizem, como evoluir diante de tantas coisas acontecendo? Mas será que paramos para pensar? Somos nós os únicos responsáveis? Ou nós sempre atiramos para alguém, né? Sempre responsabilizamos alguma pessoa. Se ela não tivesse feito isso, não teria acontecido. Se aquilo, não. Nós já estamos maduros o suficiente para entender e responder pelas nossas atitudes, por todas as dificuldades que nos aparecem na nossa caminhada. Se veio para mim, é porque não era para outro. Sou eu que tenho. Se eu, como diz uma amiga minha, chutar o balde agora, quem vai limpar a sujeira sou eu mesmo. Ninguém pode limpar a sujeira do meu balde. Só eu. Então, vamos tentar parar esse balde de maneira que ele não vire, para a gente conseguindo galgar um degrau. Diante de uma pandemia, como vivemos esses 2 últimos anos, né? Não que ela tenha acabado, ela hoje a gente já consegue conviver, né? Com menos perigo. Foi uma grande oportunidade para aprendermos, mas muitos acham que foi castigo de Deus. Fomos colocados à prova durante essa pandemia. Esse foi um momento de nós sermos úteis. Ser útil não quer dizer que eu tinha que ir para a rua sem máscara, esbravejar. Isso não era um comportamento, porque a pandemia exigia muito cuidado de todos, muita seriedade. Mas todos nós poderíamos fazer alguma coisa perante os menos favorecidos. Porque se nós olharmos para o lado, sempre tem alguém muito pior do que nós. Isso para o lado, porque se eu olhar para trás, eu vou ver que a situação é muito pior ainda. Mas eu sempre me vitimizo, né? Eu tenho idade, eu não posso. Teve muita gente, né? Pois quantas pessoas precisaram de ajuda nesse período de várias naturezas, não só a material, a psicológica, a espiritual e tantas outras que a gente citaria aqui que foi necessário.
Precisamos que nos dar conta que, apesar da pandemia, todas as outras enfermidades e dificuldades continuaram acontecendo. O mundo não parou com esta pandemia. Quem tinha problema de coração continuou com problema de coração. Quem tinha qualquer outro diabéticos, com todas as doenças, elas continuaram a acontecer paralelamente com a pandemia. As dificuldades aumentaram por uma série de coisas, materialmente falando, que foram fechadas, que desempregou muita gente, todas essas dificuldades. E ninguém parou para pensar que tudo isso teve um propósito? Ou alguém acha que Deus queria castigar alguém? Deus queria nos colocar, nos dar uma grande oportunidade de ajudar. Ele queria ver como nós iríamos nos portar diante de uma situação atípica, porque nenhum de nós aqui viveu uma pandemia, né? Então, era uma situação que nós teríamos. Porque já as nossas corriqueiras, às vezes, eu já não queríamos lidar com elas. Essa era uma muito grande, com muita responsabilidade. Mas isso nos pegou de uma maneira que tivemos que aprender como lidar com essa situação. Não podíamos nos isolar, simplesmente vou fechar a porta da minha casa, não saio para mais nada e dane-se o mundo. Nem todo mundo podia fazer isso. Quem trabalha e depende do seu trabalho para comer e para viver. Quantas pessoas? Nós aqui na casa temos esse exemplo do número de pessoas que são assistidas hoje aqui. Eu tenho várias pessoas que trabalham com isso e que confirmam o que eu estou dizendo, né? A nossa casa aqui, ela sempre esteve aberta, não fisicamente, porque não podíamos. Nós tínhamos um decreto que não permitia que nós estivéssemos aberto. Mas não teve ninguém que nos solicitasse ajuda e que não fosse ajudado. Nós não deixamos, em nenhum momento, de distribuir o rancho para aquelas pessoas que necessitavam. Nós não deixamos de fazer, aqui a Elci, do Departamento Espiritual, que confirma para mim, algum atendimento deixou de ser feito na pandemia? Nenhum atendimento. Teve alguns trabalhos da casa que eles continuaram acontecendo porque havia necessidade. Então, cada um ajuda da forma que pode e como pode. Mas precisamos, todos podemos fazer alguma coisa. Todos, sem exceção. Pois, como nós já falamos, né, os problemas só continuaram como foram aumentando de todas as maneiras, em todos, materiais, espirituais, psicológicos. A gente costuma dizer que a gente tem os filhos da pandemia, tem as pessoas que ficaram traumatizadas. Eu não estou desdenhando de nenhuma situação. Eu estou colocando que nós temos que reagir diante delas. Porque é muito mais fácil eu me acomodar com uma situação. Eu estou com um problema por causa da pandemia, então eu vou ficar quietinha. Não. Temos que ter toda a responsabilidade e cuidado. Tanto que a grande maioria hoje aqui estamos de máscara. Por quê? Porque nós não saímos da pandemia ainda. Estamos com menos risco, mas não saímos. Nós devemos botar amor em tudo que fizemos, né? Por mais simples que essa ação seja. Seja eu te alcançar um copo d'água. Faça com carinho, faça com amor. Não façam nada por obrigação. A gente coloca até... A gente costuma dizer que veneno, quando eu alcanço algo para comer ou para beber para alguém com raiva, porque eu coloquei sentimento naquilo ali. E eu posso colocar amor, né? Eu posso ser uma pessoa que está longe de mim, do outro lado do mundo, e eu estou aqui doando amor para ela lá.
O texto nos mostra muito bem que a atitude egoísta de um dos velhos amigos, se é que se pode dizer velhos amigos, onde o seu egoísmo é tão grande que não conseguiu perceber a oportunidade que estava tendo em ajudar. Porque, na realidade, aquela criança semi-morta foi uma grande salvação. Por quê? Porque houve a troca de calor entre o corpo da criança e o corpo do homem. Então, houve uma troca. O auxílio mútuo funcionou ali. Eles trocaram as energias e um com o calor do outro conseguiu se sustentar diante daquela tempestade. Eu vou ler para vocês uma questãozinha aqui do Livro dos Espíritos, que é bem pequenininha, que é da Lei do Trabalho, aonde diz assim: por que trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, até alcançar esse copo d'água para alguém é trabalho. A mínima ação que eu faça para colaborar, desde que essa minha ação seja desinteressada. Nós, infelizmente, ainda somos muito egoístas e orgulhosos, né? Não queremos nos dar o trabalho de olhar para o lado. Eu já nem falo para trás, para o lado. Pensamos apenas no nosso bem-estar e dos nossos. É o que me interessa. Se eu estou bem e os meus estão bem, está tudo ótimo. Não existe mundo depois disso. Temos a pretensão sempre de achar que a minha dor é muito pior. Quando algum amigo, alguém se aproxima da gente e vem contar, às vezes, um problema que está passando. Ah, mas isto não é nada. Tu não sabes o que eu estou passando. É como se fosse uma competição, né? O dia que nós entendermos que estamos aqui para servir, seremos mais felizes. Com problemas? Claro, sim. Quem aqui não tem problema? Mas isso não quer dizer que eu não possa ser feliz com os problemas. Porque o que a doutrina aqui nos ensina? Que às vezes nos colocam assim: ah, mas vocês são espíritas, então é fácil. Não é fácil, não. Nós temos as mesmas dores, nós sofremos as perdas, nós temos todas as dificuldades, as dores que todos têm. Nós aprendemos a lidar com elas. Essa é a diferença. O que a doutrina nos ensina é a lidar com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Mas conseguindo ver que sempre tem alguém precisando mais do que eu e sempre podemos ajudar, muitas vezes só escutando essa pessoa, só emprestando a orelha para ela. Ela só está precisando falar. Dizendo uma palavra, às vezes, diz uma palavra de ânimo. Mas para isso, tenho que sair da minha zona de conforto. Porque, como eu digo, né, às vezes nem dentro da nossa casa nós queremos saber dos problemas, para não nos incomodarmos. Temos o hábito feio de medir as dores. Chegou a hora de entender que precisamos uns dos outros, pois só assim, unidos, venceremos todas as nossas dificuldades. Não existe outro caminho. Sempre que formos nos reunir, devemos pensar que o conteúdo da nossa conversa deveria ser uma conversa edificante, né? Uma conversa que nos agregue, que nos some, que nos traga alguma coisa. Mas, infelizmente, nós somos fracos. E acabamos sempre falando mal dos outros e julgando. Jesus foi o melhor servidor
que tivemos na Terra. Este soube servir e como serviu, né? Muitas vezes julgamos mal aquelas pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, mas é um trouxa. Falou em alguma coisa, a pessoa já se prontifica que quer fazer. Nós achamos que esse é aquele trouxa que está sempre lá pronto para ir trabalhar, para fazer alguma coisa. Pois não devemos nos importar com esse tipo de julgamento, aquelas pessoas que estão realmente a fim de servir. Pois devemos fazer sempre aquilo que acreditamos ser o melhor. Não necessariamente possa ser, mas nós acreditamos de coração que estamos fazendo o melhor. Sem nos preocuparmos com a opinião dos outros. Cada um de nós está em um grau de evolução, né? E devemos respeitar o tempo de cada um. Porque é muito fácil resolver os problemas dos outros. Graças a Deus, somos todos diferentes. Até irmão gêmeo, que são idênticos, são diferentes. Ninguém é igual, graças a Deus. Pra gente, a nossa diferença é que faz a nossa evolução nessa nossa caminhada. É o meu saber com o teu saber, com o saber do outro. Por isso que aqui na casa nós temos os grupos de estudo, que são maravilhosos. Porque nós sentamos, nós discutimos a doutrina leve, saudavelmente, e aprendemos muito. E um aprende com o outro. Graças a Deus, né? Como eu disse, somos todos diferentes. Como já falamos lá no início, a nossa ajuda sempre deverá ser desinteressada. Somos seres totalmente comprometidos uns com os outros. Uns mais, outros menos, mas todos somos comprometidos. O exemplo do nosso comprometimento, nós podemos voltar na pandemia. Por que nós todos estávamos aqui envolvidos com essa pandemia agora? Porque estávamos comprometidos com ela. Provavelmente, no nosso plano reencarnatório, nós devemos ter feito assim uma lista de coisas que nós iríamos ajudar na pandemia, mas se esquecemos, não fizemos nada. As catástrofes que vemos diariamente acontecer pelo planeta também é de nossa responsabilidade e de nosso compromisso, né? Do nosso comprometimento. Então, devemos entender que a vida não é uma competição, mas parece que estamos sempre disputando quem é melhor. Por isso, ainda estamos aqui neste planeta de provas e expiações, com a pretensão de irmos para um mundo de regeneração. Nós precisamos fazer a nossa parte para que isso possa acontecer, né? Aprender a lidar com os nossos familiares é exatamente aonde devemos começar. Nossa primeira escola é a família. Vamos encontrar parentes difíceis, com certeza. Vamos encontrar amigos difíceis, vizinhos difíceis, colegas de trabalhos difíceis, conhecidos na casa espírita difíceis. E por aí nós vamos galgando pela vida e sempre vamos ter pessoas difíceis. Por isso que eles estão no nosso caminho. Para nos ajudar e nós ajudarmos. É o auxílio mútuo, mais uma vez, chegando aí. Ó. Aí para ver que nós estamos aqui para servir. Simplesmente para servir. Estas são as provas que temos que vencer para seguir adiante. É justamente com as pessoas que nós achamos difíceis. Será que reagimos bem diante das nossas dificuldades?
Lembrar sempre que todos precisamos um dos outros. Esta foi a reflexão dessa noite com o título do Auxílio Mútuo. Se reconhece um homem pelos seus feitos e não pelo que eu venho aqui na frente falar. São pelas nossas atitudes. Aí é que eu exemplifico alguma coisa. Porque chegar nesse púlpito aqui e falar é muito bonito. Pegar um texto bonito, chegar aqui, falar tudo. E as atitudes? Serão essas que eu tenho na minha caminhada? Será que eu paro para ajudar alguém? É isso que a gente tem que ver. Acho que está na hora de nós despertarmos, né? De nós acordarmos e vermos que tem muita gente precisando de todos nós. E nós precisando de todos. Por isso que é o auxílio mútuo. É mão de duas vias. Nós, Recanto de Luz, desejamos a todas as mães, ou todas aquelas pessoas que fazem o papel de mãe, seja pai, seja avó, seja dinda, seja o que for, um excelente Dia das Mães. Mesmo que seja simbólico, que é um dia, porque eu tenho certeza que todas as mães são mães 365 por dia. Pode ter o nosso filho a idade que tiver, nós estamos sempre comprometidos e preocupados com eles. Uma boa noite a todos e que possamos, sábado que vem, estar aqui para mais uma reflexão. Então, depois dessa bela exposição, né, possamos realmente refletir sobre o se doar, né? Como a gente ainda não está tendo o passe individual ali na outra salinha, o passe é feito coletivamente pela equipe espiritual. Porque a partir do momento que a gente entra ali pela porta e se acomoda aqui dentro, já está recebendo todos os benefícios necessários. Mas a gente vai fazer agora 3 preces para reforçar mais essa energia boa e essa troca que a espiritualidade faz com a gente. Então vamos fechar os olhos, mentalizar só coisas boas e pedir aquilo que a gente necessita, seja na vida pessoal, saúde ou pelo próximo, enquanto a gente faz as preces. Senhor Deus, permite que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar-nos se sofrermos e sustentar-nos se vacilarmos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança, a caridade, que sejam para nós um apoio, um incentivo e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola. Ave Maria, cheia de graça, implorai ao Pai de misericórdia a luz para guiar os irmãos que aqui presentes praticam a caridade. Pedi para eles a graça de saberem se conduzir por tão sublime estrada. Afastai de seus corações os maus sentimentos de orgulho, vaidade e outros que possam prejudicá-los. Mãe dos pecadores, rogai a Deus por vossos filhos. Auxiliai aos que procuram a verdade e querem alcançar a glória de Deus. Sede benigna para com aqueles que possam sucumbir às tentações do mal. Irmãos, praticai sempre a caridade com amor, devotamento e todo desinteresse. Praticai-a com todos que de vós se acerquem. Sede benévolos com aqueles que vos querem mal. O verdadeiro espírita não tem inimigos. Todos somos irmãos e, por esse motivo, nunca deveis negar a caridade para quem quer que seja. Não nos afastei desse caminho em que vos achai pelas graças do bom Pai. Por ele, ireis alcançando luzes e serei felizes. Obrigado, Pai,
por nos terdes criado simples e ignorantes. Obrigado, Pai, por terdes colocado o mais puro Espírito que é Jesus à nossa frente, indicando-nos o caminho. Obrigado, Pai, por terdes colocado o carinho e o afeto de Maria junto a cada lar, como grande símbolo de coragem e amor. Obrigada, Pai, pelas horas de trabalho a nós ofertadas, não permitindo que ficássemos parados. Obrigado, Pai, pela bondade com que nos cercais, dando-nos a certeza do vosso amor para com todos nós. Obrigado, Pai, pelo caminho de lutas que dá a cada espírito a oportunidade de atingir a perfeição. Obrigado pelo perdão das nossas ofensas, esquecendo-as com o fruto sagrado da reencarnação. Obrigado pelas horas felizes ao lado de Jesus, quando olvidamo-nos, encontramos o bálsamo na grande fonte da caridade. Obrigado, Pai, pelos irmãos nossos que ainda na carne lutam para cumprir a tarefa do bem, e também pelos outros que na vida espiritual lutam para voltar à carne. Obrigada, Pai, pelo coração que ama, sente saudade e chora de felicidade por ter um dia voltado e só ter encontrado amigos. Obrigada, Pai. Que assim seja. Então, que todos nós possamos voltar aos nossos lares com esse amor, com essa fé, com essa esperança, fazendo a caridade, olhando sempre ao lado e ajudando a todos que precisam. E reforçando o que a nossa colega Mabel falou, um feliz Dia das Mães para todas as mães e que exercem esse papel de mães, e aquelas que já estão lá do outro lado, que não estão pertinho de vocês, mas que só em pensar nelas, com carinho, com amor, elas vão receber com toda certeza e enviar muita energia boa e muita proteção para todos nós. Que assim seja.